5, 4, 3, 2, 1. Aê! Cracked Rock! O videocast do seu som. Quem fala do lado de cá é o Ambagaceira. E o tema escolhido para o programa de hoje é... A origem do rock. O ritmo na notação musical é uma cinética musical que define a velocidade de execução de uma composição. O registro mais antigo já registrado sobre o estudo do ritmo é há muito tempo, aproximadamente 3.000 a.C., no Egito e na Mesopotâmia. No Egito e na Mesopotâmia. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Onde foram encontrados registros de povos que desenvolveram sistemas de notação musical. Possivelmente, muito antes disso, os nossos antepassados deviam emitir sons com características padrões. O importante é saber que os gregos, em meados do século VIII, começaram a organizar esses sons de acordo com as notações musicais. A partir daí, a estrutura rítmica da música foi evoluindo, e os conceitos padronizados foram espalhando até o século XVI, na Itália, onde toda a bagunça foi organizada na Europa e decidiu-se que os ritmos seriam nomeados de acordo com seu tempo e compasso. Do mais lento ao mais rápido, os andamentos musicais foram nomeados de grave, largo, larghetto, adagio, andante, andantino, allegretto, allegro, vivace, presto e prestissimo. É claro que com o passar do tempo, novos conceitos ganharam novos nomes, mas aqueles conceitos que sofreram um upgrade ganharam um nome inspirado na sua origem. Por exemplo, allegretto moderato, adagio melancólico. Essa moda de criar novos sons e nomeá-los foi se estendendo pelo mundo e pelo tempo até chegar nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX. Aí sim, estamos chegando perto do nosso objetivo. Bom, nessa época popularizou-se o blues, o jazz e o folk. O blues era caracterizado pelo piano, outros instrumentos de corda, vocal e instrumentos de sopro e de metal, como trompete, saxofone e trombone. Os instrumentos usados no jazz são similares ao do blues, destacando-se o clarinete, tumba e diversos instrumentos de percussão. O folk sempre era conhecido pelos instrumentos caseiros, tanto de percussão quanto de corda, e era mais conhecido nas cidades do interior dos Estados Unidos. Tratava-se de músicas folclóricas, músicas regionais. Inspirado nos estudos originais de classificação de eletrofones, alguns etnomusicólogos, conhecidos na época como Margaret Cartome e Terry Ellison, e também nos projetos antigos de Lloyd Loader, 1920, e Paul Tumark e Oliver Gibson, em 1930, e o não menos famoso Clarence Leonidas Fender, de 1951, fabricou o primeiro instrumento elétrico de cordas, um baixo elétrico chamado Precision. Logo virou febre entre os músicos e, em menos de um ano, lançou um projeto melhorado que estava guardado desde 1948, chamado Broadcaster. Junto com suas melhorias surgiu um novo nome, o Telecaster. Com um novo modelo de guitarra elétrica e um outro de baixo elétrico, as vendas agora da empresa Fender dispararam, alcançando a maioria dos músicos na época de 1954. O som desses instrumentos, agregados às bandas de blues, jazz e folk, trouxeram um peso e distorção nunca imaginados antes. Os instrumentos elétricos foram adotados pelos integrantes das tradicionais bandas de blues, jazz e folk. Pronto, novos estilos foram criados: blues rock, jazz rock e folk rock. O termo rock and roll era usado no final da década de 40 pelos jornalistas entusiasmados na divulgação das bandas que tocavam nas cidades do interior. Diziam que quando essas bandas se apresentavam, eram tantas pessoas dançando durante suas apresentações que até as pedras no chão dançavam e rolavam. No início da década de 60, a febre estava em tudo e em todos. Qualquer ritmo dançável, rápido ou de letras rebeldes que ganhavam sons de uma guitarra ou baixos elétricos agregavam rock no seu nome. Ópera rock fez sucesso até o início da década de 70. E se, de forma abstrata, não fosse necessário uma plateia de dançarinos e apenas o volume dos instrumentos da banda para as pedras rolarem, essa era chamada de a legítima banda de rock and roll. O primeiro registro de uma banda de rock foi em 1951, com Rocket Aged Age.
Rocket 88, de Jack Braston e os Delta Cats, que na verdade era o Ike Turner e sua banda The King of the Rear, gravada e lançada pela Sun Records e a Sun Philips. Apesar disso, a popularidade do rock veio em 1954 com Bill Haley, que entrou nas paradas de sucesso com a música Rock Around the Clock. Logo depois, Elvis Presley apareceu com That's Alright Mama, ambas já consideradas rock and roll. Daí pra cá, basicamente a evolução do rock tomou o mesmo caminho. Novas ideias, novas vertentes. Basicamente, cada valor musical agregado a um determinado estilo ganhava um novo nome. O que foi bom, já que as bandas cada vez mais definiam sua personalidade musical de uma forma completamente diferente das outras. Soava estranho a definição musical para duas bandas com distinções artísticas. Mesmo assim, a criatividade na criação de novos estilos não era tão criativa assim. Por exemplo, a banda Xananá, que participou do Woodstock de 69, foi convidada como banda de rock, simplesmente porque tinham requisitos para ser chamada assim. Mas clica aqui, olha a vibe dos caras. Ainda bem que um pouco depois disso criaram um estilo chamado voodoo, completamente distinto do rock, muito mais a ver com a banda. E nisso foi indo, evoluindo, até os dias de hoje. Existem tantas vertentes do rock hoje em dia que não dá nem para definir uma banda apenas com estilo musical. É claro que, por economia de palavras, dizemos que é uma banda de rock simplesmente porque é fácil. Mas, por exemplo, Ramones não é apenas rock, ela também é punk rock. A banda Dire Straits não é só rock, ela também é country rock, roots rock, rock progressivo e pub rock. Mais um exemplo. Raul Seixas. Sim, Raul Seixas. Esse não é só rock mesmo. Ele tem também rock and roll, rockabilly, baião, country rock, rock psicodélico, folk, folk rock, MPB, blues e nem sei se eu esqueci algum outro. Por falar em Raul, Raul Brasil, Brasil Rock, vamos agora falar do surgimento do rock no Brasil. O rock no Brasil, acredite se quiser, foi trazido por uma mulher chamada Iracema de Souza Ferreira, conhecida como Nora Ney. Ela não era uma pessoa do rock, na verdade longe disso. A mulher cantava samba canção. Mas em 1955 ela gravou Rock Around the Clock, de Bill Haley, para uma trilha sonora do filme Sementes da Violência. E olha só, em 1961 ela gravou a canção Cansei do Rock. Vai entender. Só para constar, as duas únicas vezes que ela se envolveu com o estilo foi esse, mesmo considerando que a segunda música nem rock é. De qualquer forma, a música gravada para a trilha sonora foi o primeiro registro de uma gravação de rock feita no Brasil. Ficou assustado? Então segura essa. O segundo registro de rock and roll gravado no Brasil e agora com autenticidade por ter sido uma letra feita por um brasileiro, o escritor Miguel Gustavo, foi uma gravação interpretada pelo Calbi Peixoto. Isso mesmo, Calbi Peixoto, que cantou o Rock and Roll em Copacabana em 1957. Depois do sucesso de Calbi, vários artistas começaram a gravar rocks americanos ou fazer versões brasileiras dessa música. De qualquer forma, apenas uma banda naquele ano, Betinho e seu conjunto, conseguiu se destacar nas rádios brasileiras com a música Enrolando o Rock. Além desse sucesso, Betinho fez outra coisa boa. Inspirou dois irmãos a juntarem os trampos e sair pelo Brasil cantando e tocando rock. Esses sim, fizeram muito sucesso e muito dinheiro com o rock. Eu tô falando dos irmãos Tony e Celi Campelo. Eles ficaram juntos por um ano e depois cada um seguiu seu caminho. Tony até gravou mais 2 discos, mas foi Celi quem vendeu 120 mil cópias, graças à música Estúpido Cupido de 1959. Estava tudo bombando na carreira de Celi. Até participações em tela de cinema ela fez. Então, aos 20 anos e no auge da sua fama depois de várias premiações com a música Banho de Lua, ela se apaixonou, desistiu de tudo e se casou. Ela até tentou relançar sua carreira novamente com seu irmão em 1975 no palco do Hollywood Rock no Rio de Janeiro, mas não passou disso. A carreira de Celi inspirou vários artistas no Brasil, uma corrente eterna de inspirações. Assim que Celi se casou, a atenção do Brasil foi direcionada para a Jovem Guarda, que era inicialmente Roberto Erasmo Carlos e a Vanderleia. Depois entraram na onda Rony Von, Eduardo Araújo, George Friedman, Vanderlei Cardoso, Sérgio Reis, Sérgio Murilo,
Artuzinho, Ed Wilson, Jerry Adriani, Evinha, Martinha, Lafayette, Vanusa, além das bandas Golden Boys, Renata e seus Blue Caps, Leno e Lilian, Danny e Dino, Trio Esperança, Os Incríveis, Os VIPs e The Fevers. Enfim, todo mundo estourava de sucesso com rock no Brasil. Essa onda de rock foi até o final da década de 70. O fim do movimento da Jovem Guarda foi uma tristeza nacional para os amantes do rock, que não ficaram tristes por muito tempo. Um grupo de artistas com um ar de zombaria apresentavam no rock frases de duplo sentido como forma de manifestação. Não demorou muito, o movimento Tropicália tocava nas rádios de todo o Brasil. Faziam parte Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tocarto Neto, Os Mutantes e Tom Zé. Paralelamente, outros artistas conquistaram um espaço muito importante no cenário do rock. Foi o que aconteceu com Secos e Molhados, Sá Zé Rodrigues e Guarabira, A Casa das Máquinas, Recordando o Vale das Maçãs e o saudoso Raul Seixas. Só para constar, nos Estados Unidos foram considerados como estilo de rock as bandas que começaram a usar guitarras e baixo nas suas criações. Mas aqui no Brasil não. A primeira banda famosa a usar guitarra e baixo elétricos foram os Mutantes, em 1970. Só que antes dos Mutantes, as bandas eram consideradas rock mesmo sem os instrumentos fundamentais para que ela existisse. Isso porque as bandas daqui imitavam a harmonia das bandas de lá. Então, se era chamado rock lá, era chamado rock aqui. Bom, se acelerarmos até a década do cenário do rock no Brasil, entramos na década de 80. Sem movimentos consolidados como a Jovem Guarda e a Tropicália, as bandas começaram a surgir por todos os cantos do Brasil. Com o fim do regime militar em 1985, aí sim dobraram o número de bandas. E com todo tipo de ritmos e letras, agora tudo é possível no rock brasileiro. Inclusive o amadurecimento das evoluções das vertentes do rock, como aconteceram nos Estados Unidos 20 anos antes. Do punk ao pop, uma banda inspira as outras. Surge um novo som, surge um novo estilo. Logo, um nome é criado para atender às necessidades diferentes das demais bandas que são criadas. São tantas bandas que marcaram o cenário do rock no Brasil na década de 80 que é até sacanagem eu tentar falar de todas elas. Se eu esquecer, vai deixar o programa incompleto. Por isso, eu farei um programa dedicado à década de 80 no Brasil. Da década de 90 para cá, várias bandas vão e vêm. Várias vertentes foram criadas, até as vertentes ligadas às religiões. Tem banda evangélica tão pesada quanto Sepultura e tão pop quanto Lulu Santos. Eu destaco aqui Rosas de Saron, Oficina G3 e Fruto Sagrado. Mas as bandas que realmente se destacaram foram aquelas que conseguiram quase o impossível, criar algo original. Algumas bandas boas conseguiram. Eu cito aqui Raimundos, Mamonas Assassinas, Chico Science, Los Hermanos e Teatro Mágico. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do programa. Nos ajude dando joinha e compartilhando com os amigos. E não se esqueça de escutar pelo menos um rock por dia.